Olá, meus queridos, eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor, a você que me ouve, que me vê através desse aparelho, né? Seja o notebook, computador da sua casa, a TV da sua casa. Eu gostaria de convidar você a ouvir a mensagem da Palavra de Deus, que nós iremos abordar um tema que é de muita valia, de muita importância para esses dias. E você que ainda não se inscreveu no nosso canal, eu quero te fazer um pedido, tudo, mas tudo especial, né? Clica aí no cantinho da tua tela, se inscreve, né? Para que você possa receber as notificações de uma mensagem todo dia, né? Para a sua vida. Talvez você está ouvindo e vendo, né? Indo para a escola, quem sabe você não foi à igreja, quem sabe você está, enfim, trabalhando, mas está vendo, está ouvindo, e eu gostaria de chamar a sua atenção e lhe dizer que Jesus, ele tem uma palavra para o seu coração. Então, vem comigo, se inscreve, né? Põe o dedo aí e nos ajude, pois Deus há de falar com a tua vida, com a tua família, com a tua alma. Ele tem uma mensagem todo dia nova para você. Então, eu quero compartilhar um texto da Palavra de Deus que eu estava a meditar pela manhã. No livro de Mateus, o capítulo de número 27, versículo 32, que diz assim: E quando saíam, encontraram um homem sirineu, chamado Simão, a quem o constrangeram a levar a sua cruz. O que de fato prendia o Senhor naquela cruz? É uma pergunta que eu quero fazer. O que de fato prendia o meigo nazareno, Jesus Cristo de Nazaré, naquela cruz? A grande verdade é que Jesus estava preso por pregos, mas não foram eles, os pregos, que prenderam Jesus na cruz. Se ele quisesse, ele poderia não só sair dali, mas também restaurar o seu corpo e acabar com todos os seus inimigos. Ele detinha todo o poder. A Bíblia diz, em Mateus 28, versículo 18, que chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Ele não estava sozinho. Como homem, sofreu a dor de um homem, sua carne sendo dilacerada, seu sangue, aos poucos, sendo drenado no corpo, sentindo a vergonha e a nudez. Parentes seus e amigos, inimigos, sua mãe, uma dor generalizada. Sofreu a dor de Deus. Aquele que era Deus abre mão da sua condição de Deus. E o que tinha poder para curar o corpo teve o seu moído, como disse o profeta Isaías. Como ovelha muda, perante os seus tosqueadores, não abriu a sua boca. O que tinha a água, a qual ninguém nunca mais teria sede, foi ele que disse à mulher samaritana: Dai-me, né, de beber. E ela disse assim: Como tu, sendo judeu, me pede água, eu sendo mulher samaritana. E Jesus disse: Do dia que tu beber desta água, nunca mais tu terás sede. Enfim, Jesus conversa com ela, não é? E aquela mulher, ela sente nas suas entranhas o quanto ela necessitava de beber desta água. Então aquele que sentiu na sua alma a angústia se separou e foi abandonado pelo Pai. Mas eu te pergunto, o que de fato segurou Jesus? Ou o que de fato prendeu Jesus naquela cruz? O que prendeu Jesus naquela cruz, primeira coisa, foi
os nossos pecados. A Bíblia diz em João capítulo 3, 1 João capítulo 3, versículo 5, e bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Romanos capítulo 5, versículo 8, mas Deus prova seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, amigo, minha amiga, meu querido, minha querida, você que está me vendo, me ouvindo, talvez esteja pensando o que Cristo fez, na verdade, por minha alma. Ele deu sua vida por amor à sua vida. Então, os nossos pecados segurou Jesus naquela cruz. Quando, na verdade, nós não tínhamos nenhuma, mas nenhum merecimento. Então, foi a graça que me alcançou. Foi a graça que te alcançou. Então, a segunda coisa que segurou Jesus na cruz foi o amor dele por cada um de nós. Então, a Bíblia diz em 1ª Epístola de João, capítulo 3, versículo 16, conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos a vida pelos irmãos. Romanos capítulo 8, versículo 35, quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Uma coisa me chama muita atenção. Na maioria das vezes, Jesus, não é? Quando se entregou na cruz do Calvário, ele se entregou por amor. Ele disse, ninguém me mata. Eu dou a minha vida. Eu entrego a minha vida. Eu dou a minha vida. Então Jesus, ele entregou a sua vida por amor a mim e a você. A grande verdade está lá registrada em João capítulo 3, versículo 16, que diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, meu prezado ouvinte, Jesus te ama. Quando você pensar em desistir, pensar em parar, pensar em dar da vida, acabou por aqui, eu tenho uma palavra de Deus para a tua alma. Jesus se entregou na cruz por amor a você. Foi ele que escolheu você. Ele te amou primeiro. Quando Cirineu foi constrangido no texto que a gente acabou de ler, a levar a cruz de Cristo, eu fico imaginando a oportunidade que Cirineu teve. Alguém pode até dizer assim, Cirineu foi sortudo, foi privilegiado carregar a cruz. Só que não. Se você pensar comigo, Cirineu foi forçado a levar a cruz. Jesus estava cansado. É verdade. Como homem, Jesus cansou. Como Deus, ele disse, vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Como homem, Jesus, ele caiu. Como homem, ele caiu levando a cruz, não é? Levando a cruz para o Gólgota, o lugar da caveira. E quando Cirineu ajuda, ele está debilitado. O interessante é que ele coloca aquela cruz nos ombros, um homem de epiderme escura, Cirineu, não é? Era um homem negro, e ele ajuda Jesus. Só que na cabeça de Cirineu, imagino eu, ele está dizendo, eu estou ajudando este homem que eu não conheço, só ouvi falar, mas os meus olhos estão vendo ele. Que privilégio para Cirineu, carregando a cruz de Jesus. Só que na verdade era Jesus que estava carregando a cruz e os pecados de Cirineu. Amigo, Jesus está carregando todo dia o meu e o teu pecado. Todo santo dia. O diabo, o acusador das nossas almas, vai acusar eu e você. Mas eu te pergunto,
Jesus. Que diz Jesus? Jesus abre os braços e diz a Deus: Pai, eu morri por eles. Fui eu que morri por eles, Pai. Perdoa-lhes. Todo dia, eu e você recebemos do Pai o perdão. Então essa mensagem é uma mensagem que nos ajuda a prosseguir, a caminhar, a estar de pé. Talvez você esteja desanimado, quer deixar a sua cruz, quer deixar a fé, quer deixar a caminhada, quer deixar o ministério. Preste atenção. Quem morreu por você foi Jesus. Quem derramou o sangue por você foi Jesus. Por tão pouco, tu queres abandonar e deixar tudo. Vem cá comigo. Jesus carregou a cruz por amor a mim e a você. É o suficiente. A salvação, Ele deu de graça. Agora é necessário que eu e você possamos carregar a nossa cruz todo santo dia, até aquele grande dia. A terceira coisa que me chama a atenção, que segurou Jesus na cruz, e aqui a gente quer trazer de forma precisa, foi a sua obediência. E indo a segunda vez, orou dizendo: meu Pai, se este cálice não pode passar de mim sem que eu o beber, faça-se a tua vontade. Quando olhamos para essa palavra, logo eu fico imaginando o que Jesus passou naquela cruz em resgate da minha alma, em resgate da sua alma. Quanta humilhação, quanto escárnio pelos seus algozes, e Jesus não reclamou. Jesus permaneceu calado e os homens o espancaram, e Jesus sustentou, né, de forma humana, mostrando para a humanidade que a sua obediência era até a morte, e morte de cruz. Filipenses capítulo 2, versículo 8 diz assim: e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Eu não sei o que você está enfrentando. Quem sabe você está dentro de uma faculdade, quem sabe você está dentro de um veículo, quem sabe você está dentro de um presídio, quem sabe você está dentro de um shopping, está dentro de uma casa com a sua família, está dentro de um quarto, enfim, seja o lugar em que você esteja, eu gostaria de chamar a sua atenção, de fazer um convite tudo, mas todo especial. Diante dessas três coisas que foram aqui abordadas, que segurou Jesus na cruz do Calvário, primeiro, né, foram os nossos pecados. Segundo, foi o amor dele por todos nós. E em terceiro lugar, foi a sua obediência. Eu sei que os pregos foram fundamentais para segurar o corpo, a matéria física. Mas de forma figurada, tudo isso que Jesus fez foi por amor à minha vida e à sua vida. Então eu gostaria de te fazer um convite para, neste momento, você fechar os seus olhos e junto, eu e você, todos nós, fazer de forma toda especial um clamor, uma súplica, uma oração, enfim, falar com Deus. Então, neste momento, eu gostaria que você fechasse os seus olhos, onde quer que você esteja, me vendo, me ouvindo. Neste momento, Deus tem uma palavra, tem
coisas grandiosas a fazer na sua vida. Feche seus olhos. Soberano e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, abençoe poderosamente todos os telespectadores, todos estes, ó Deus, que de forma toda especial o Senhor nos deu, para todo dia uma mensagem de fé, de esperança, de amor, que o Senhor venha os abençoar. Aqueles que estão depressivos, que o Senhor possa curá-los. Aqueles que estão tristes, amargurados, enfermos, que o Senhor entre com a cura, com a libertação. Neste momento, nós queremos te pedir a tua bênção sobre a vida destas pessoas, aonde quer que elas estejam, sejam abençoadas, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Fica com Deus.